Estamos de volta com conversas cruzadas aqui na TV Com, são 10h45 agora. Eu recebo as manifestações da audiência aqui pelo nosso 91884044. O Fernando de Blumenau diz que nós somos a sexta economia da federação, temos um PIB de 200 bilhões, uma população de 6.700.000, IDH de primeiro mundo, nossos dirigentes precisam ser mais atuantes. E ele reclama aqui da questão da 470, daqui a pouco eu vou pedir para a gente ouvir o Nelson e o Mário César sobre essas outras rodovias. A gente falou bastante da ponte aqui, da BR-101, mas a nossa proposta é falar dos outros também. A gente tem aí 15 minutos de programa ainda, dá para falar desses outros pontos. Agora, você sabe que o Conversas é um programa de ponto e contraponto, é um programa democrático, né? Então a gente está recebendo aqui crítica também. O Osni Leonardo nos criticou de que a gente escolheu a pauta já pensando na politização da ponte Anita Garibaldi. E aí ele diz que os empresários catarinenses têm reclamado demais e é importante trabalhar mais. Então, eu queria ver se vocês querem se manifestar, Mário César também, porque a gente não está politizando a ponte aqui. A nossa proposta foi partir da ponte para falar da logística de uma maneira mais ampla. E eu me recordo que no outro bloco o próprio Mário aqui elogiou muito a ponte. Inclusive disse que a gente tem que reconhecer que a ponte foi uma boa iniciativa, deu certo, mas tem que pensar adiante. É mais exatamente nesse aspecto, né? Eu acho que não compete agora se discutir a questão da ponte. Nós temos que olhar os outros problemas que as nossas rodovias têm. Eu queria, Felipe, aproveitar a oportunidade e dizer que a federação tem uma preocupação muito grande em se antecipar esses problemas que nós sabemos que ocorrerão em Santa Catarina. Então, diante desse fato, nós já prevendo aí a capacidade já toda tomada da BR-101 no trecho norte, nós temos um grupo de trabalho em que nós convidamos várias entidades de Santa Catarina, a FETRANSESC, o CREA, a OAB, a própria Polícia Rodoviária Federal, o DENIT, para discutir, então, um traçado alternativo à BR-101. Nós temos trechos da BR-101 no norte que já tem 277% acima da sua capacidade de tráfego. O trecho que atravessa a Grande Florianópolis é o trecho campeão em acidentes no Brasil. Então, nós precisamos resolver essas questões. Então, nós estamos nos antecipando. Da mesma forma, como o ouvinte falou da 470, a federação tem feito todos os esforços no sentido de pressionar as autoridades, chamando a atenção da importância de se executar essa obra com a maior brevidade possível e com uma fiscalização adequada para que ela seja feita da maneira mais correta possível, que dê condições, então, de segurança e trafegabilidade. Mas eu concordo com o nosso ouvinte que nós temos que discutir as questões agora que vão afetar, então, o desenvolvimento catarinense. São esses gargalos que nós temos na nossa infraestrutura. Bom, vou pedir para a gente mostrar rapidamente a imagem que a gente tem ao vivo, lá da região da ponte. Essas aí são imagens do portal NG Plus, que é um portal noticioso do Sul. E essa câmera, pela informação que eu obtive, ela é uma câmera da Polícia Militar, por isso ela gira sozinha e de vez em quando ela aproxima e tal, e acaba comprometendo um pouco a imagem. Mas a ideia aqui era que a gente mostrasse e mostre, a gente pode até deixar só no telão por enquanto, porque ela vai daqui a pouco abrir e mostrar novamente a ponte, e aí é uma imagem interessante para a gente mostrar como é que está o trânsito lá no local, as pessoas já utilizando essa ligação. Daqui a pouco ela vai mostrar a ponte já, ela faz esse ciclo, essa girada aí, daqui a pouco ela volta para a ponte, é uma imagem bastante bonita e a gente pode abrir na tela toda. Agora, tem essa aí, tem uma outra que ela vai mostrar os dois pilares aí com os estais. Agora, hoje cedo eu estava observando, tá aí a imagem, por volta das 5h30, 6 horas da tarde, que já tinha gente andando na ponte com o corpo para fora do carro para tirar selfie. E, inclusive, estava na capa do Diário Catarinense, aí na sua versão online, o pessoal fazendo isso, andando com metade do corpo fora do carro para fazer a selfie sobre a ponte. E aí aquela placa que o pessoal tinha deixado na época da obra, que é curiosidade causa filas, tinha que ser mantida agora com a ponte já em funcionamento. E lembrar que o pessoal não deve ficar tirando foto enquanto está dirigindo, porque daqui a pouco vai ter acidente em cima da ponte, vão inaugurar a ponte com acidente, ainda que danos materiais, mas por conta da barbeiragem de dirigir tirando foto para dizer que está na ponte de Laguna. Por favor, né? Bom, Nelson, queria te aproveitar aqui para responder uma pergunta que surgiu, vem de Criciúma, do Manuel. Ele pede para a gente falar um pouquinho da questão do contorno viário aqui da Grande Florianópolis, como é que as coisas estão. Eu falei há pouco que
o contorno pode acabar se tornando um problema porque se começou pelo meio, não se tem começo, não se tem final. Tua avaliação rapidamente. Olha, Felipe, quanto à alça de contorno aqui da Grande Florianópolis, é um projeto que é indispensável para o crescimento da Grande Florianópolis. Inclusive, o nosso presidente da Fiesc, há poucos dias eu escutei uma entrevista que ele falou que o custo do transporte na região é de 14%, o custo da indústria. Eu diria que ele se enganou. É 14% para girar aqui na nossa região. Porque para quem produz aqui, para levar para o restante do Brasil, é muito mais caro esse custo de transporte. Então, a alça de contorno, por que ele é muito mais caro? Porque hoje nós temos todo o transporte vindo do sul, do Rio Grande do Sul, de Criciúma, do Uruguai, Argentina, tudo passando aqui na Grande Florianópolis. E como eu já falei numa outra oportunidade, você vê aquele grande acidente que a gente teve aqui, se eu não me engano foi dia 30 de março, que um acidente com uma moto botou fogo num caminhão, ali em cima do túnel do Roçado. Isso. Acho que a maioria aqui já sabe qual era o itinerário daquele caminhão. Aquele caminhão, ele tinha um itinerário do polo de Camaçari, na Bahia, para o polo petroquímico de Triunfo, no Rio Grande do Sul. Você vê, estava passando dentro de uma área urbana de aproximadamente 1 milhão de habitantes, numa rodovia que está super saturada, então criando dificuldades aqui na nossa região. Então o que eu vejo é o seguinte, a evolução da alça de contorno, eu sinceramente vejo decepcionante o andamento. Eu só queria aproveitar, o Nelson citou aí a Federação das Indústrias e nominou o presidente Glauco. Na verdade, o que a federação fez é a determinação do custo logístico. Isso envolve uma série de custos, não só a questão do transporte, mas até o processo produtivo, desde quando recebe o insumo, quando produz o produto e quando entrega ao consumidor final. Na verdade, esse custo é quantos centavos você gasta por real faturado. Então, isso deu uma média de 14 centavos por real faturado. Centavos, não... Não, 14 centavos por real faturado. A gente fala de logístico e não rodoviário, né? Custo logístico. As pessoas confundem um pouco o logístico do rodoviário. Nesse custo, em alguns trechos, e aqui a Grande Florianópolis, o custo de transporte rodoviário tem um peso muito maior do que numa região que não tem esses congestionamentos, né? Então, o custo logístico é uma pesquisa feita em conjunto com a Universidade Federal, é uma metodologia científica e ela foi baseada em cima dos respondentes, que foram 256 empresas que representam em torno de 30% do PIB industrial catarinense. Bom, a gente precisa fazer mais um intervalo, já vou voltar para a gente ouvir o engenheiro Saporiti, o Nelson, também o Beto, mas antes do intervalo. Então, em 2 minutos, nós voltaremos aqui. Até já.